correção, prejudica a si mesmo. Para quem é mãe, para quem é pai aqui, em algum momento se viu sendo pego em um momento de correção ao seu filho e aconselhando e dizendo para ele: não faça isso, não haja dessa maneira, e se necessário for, você não retira a vara da correção
a noção do que nos acontecerá. Mas a verdade é que nada acontece sem que Jesus não revele seus planos. Então, nessa noite, eu quero que você levante as suas mãos. Que você comece a orar ao Senhor. Que você comece a atrair a atenção dele nessa noite, nesse lugar. Que você comece a declarar que tudo que você precisa é da presença dele. Porque tudo que nós precisamos é da presença do Senhor. Se não for a presença do Senhor sobre nós, nós não estaremos de pé. Você não sabe quantas vezes o Senhor te livrou hoje. Você não
Esqueci seu nome, esse ano. Como é que chama? Irmã da Cleidiane. Tem sim, ali levantar a igreja. Eu vi o espírito de perturbação para não deixar você dormir. Você está dançando dentro de casa a noite inteira, com a mente ocupada, perturbada, assolada. Mas o Senhor diz assim: ó, agora vai ficar dançando, você vai orar, se joelho, vai orar. Você vai orar, que eu vou te libertar por completo. Eu vou te libertar por completo. Eu vou trabalhar na sua vida, eu vou te preparar para a minha obra. Espírito da perturbação, espírito da assolação, espírito
para entregar que meu parto não seria fácil, como eu imaginei, como eu queria que fosse. Que o Senhor estaria ali comigo, mas que os médicos não iam saber o que ia acontecer com meu filho. Não iam saber o que fazer com meu filho, que ele ia nascer sem respirar. Nesse dia eu fui para casa despedaçada, porque eu falei com meu marido assim: meu filho vai morrer. E agora? E agora? O que vai ser? E eu lembro que a gente estava numa campanha no propósito de oração à meia-noite, com todas as mulheres. E nesse dia eu ajoelhei e chorei muito. Falei: Deus, tem misericórdia dos meus filhos, que eles não precisem passar por nada doloroso para que eu aprenda algo. E não deixa meu filho morrer, por favor. E eu chorava muito, eu chorei muito nesse dia. E eu tinha horário de gestação inteira para ter um parto normal. E a partir desse dia eu falei: não, eu quero cesárea. Eu quero cesárea, porque já que vai ser difícil, pelo menos eu vou sentir menos dor. Eu vou ficar mais tranquila. E aí, isso foi uma terça, já estava nos últimos dias. Na quinta-feira, eu recebi foi no domingo, na terça-feira, a pastora falou comigo assim, numa oração, ela falou: Deus está vendo que você está comigo, mas vai dar tudo certo, Ele vai estar lá, Ele vai cuidar dos membros, Ele vai fazer o seu parto. E eu fui para casa. De quarta para quinta, eu comecei a sentir muita contração. E eu passei quarta, quinta, sexta, sentindo a contração. E fiquei pensando: e agora? Vai nascer, não vai nascer? Eu tinha uma consulta na segunda. No sábado as mulheres se reuniram, elas saíram. E eu queria muito ter ido, não consegui ir. Fui no hospital e a médica falou comigo assim: tá tranquilo, você está encaminhada para o parto normal, mas não é hoje que seu filho vai nascer. Você não dilatou nada, seu colo do útero está fechado internamente, está aberto, só externo. Pode ir para casa. Aí eu falei para ela que eu queria agendar minha cesárea. Eles me explicaram os riscos, mas deixaram a cesárea agendada. Eu fui para casa. De todos os dias que eu tive a contração, foi o dia que eu dormi melhor. Eu dormi muito bem. E aí, no domingo, mais ou menos 8 horas da manhã, eu acordei, fui ao banheiro e falei assim com a minha mãe: o Elias vai nascer hoje. A minha mãe falou: como você sabe? Falei: porque eu estou sentindo uma dor assim. Ai, era a minha mãe. E aí eu voltei para a cama e eu já gritei para minha esposa, falei: levanta que o Elias está nascendo. E aí eu comecei a gritar porque eu estava sentindo muita dor. E falei para minha tia: busca a Maria para mim. Minha tia buscou a Maria rapidamente. Eu fui e eu lembro que eu passei acreditando na chave, esmurrando a porta do carro de dor. E eu falava para meu marido: agora eu vou morrer. E ele falou: você quer ficar no Risoleiro? Eu falei: não, eu quero ir para o Odete, que é onde eu tinha decidido que ia ter. E chegou lá, minha bolsa estourou. E eu falei para o enfermeiro assim: me ajuda, pelo amor de Deus, porque não vai sentir dor. E meu marido foi estacionar o carro, eles fizeram um exame em mim, viu que já estava 10 centímetros de dilatação. A médica falou: vamos subir para seu bebê nascer. E Deus já tinha falado que ia ter esse processo comigo, que era um processo meu, não era um processo do meu marido. E eu fiquei muito apreensiva. E chegou lá, eu cheguei no hospital 9h15, 9h37, meu bebê nasceu. Parto normal, sem anestesia. E eu lembro que quando os médicos colocaram ele em cima de mim, eu fiquei esperando. Eu falei: e aí, vai chorar, vai ver para morrer, vai respirar. E ele chorou só um pouquinho e acabou. Aí eu falei: glória a Deus, o filho nasceu. Deus cuidou do meu filho.
E eu falava com a médica, Deus está acabando, e nunca acabava. E eu fui encaminhada para o quarto, fui para o quarto. Quando foi no domingo à noite, eu falei com a enfermeira assim, é normal sentir dor para urinar? Aí ela falou, não. Eu falei, é normal sentir dor na bexiga, não. Mas amanhã você reclama com a médica. E aí eu estava assim, falei, alguma coisa está errada comigo. E eu ia no banheiro e eu olhava apenas gotinhas. Eu falei, deve ser porque tem pouco tempo no parto. Quando a médica chegou para me dar alta de manhã, eu falei, assim, eu não estou conseguindo ver nada. Eu estou indo, fazendo muito pouco. Aí ela falou, vamos fazer um exame de urina e um de sangue. E aí, para fazer o exame, eu já não estava urinando mais. E eu lembro que eu comecei a ficar chorando de dor, porque atualmente só a enfermeira pode passar a sonda. E eu chorava, e eu falava que era enfermeira, só tinha técnica de enfermagem. E eu chorava, e eu falava, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero ir no banheiro. E eles falavam, toma banho, não vai correr, senta no vaso, na hora vai resolver. E eu fiquei muito desesperada. E com muito custo, depois de passar a sonda, fizeram um exame de urina. E depois eu consegui ir no banheiro, mas gotinhas da mesma forma. E eles fizeram alta. Chegou em casa, eu cheguei em casa por volta das 6 da tarde. Deu umas 10 horas da noite, de novo, não consegui ir no banheiro. E eu comecei a entrar em desespero. E eu mandei mensagem para a pastora, eu falei para ela assim, 17 por mim, porque eu não estou indo no banheiro e eu vou voltar para o hospital. E ela falou assim, Deus já tinha me mostrado isso. Eu, a Poliana e a missionária Gabriela,
os médicos falando que tinha que passar anestesia, que eu não estava passando. E eu já estava com muita dor, eu estava cansada. E aí, eu lembro que nessa madrugada eu falei, a senhora deve estar acordada agora, então eu vou mandar uma mensagem para ela. E eu falei para ela, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou morrer. Eu estou com muita saudade da minha filha, saudade da minha casa. Eu não sei o que vai ser de mim, eu preciso ir embora. E aí eu fiquei desesperada, eu estava muito angustiada nesse dia. Esse dia eu não conseguia falar nada com Deus, eu só chorava, chorava, chorava. E eu só chorava escondido, porque eu ia no banheiro, chorava um pouquinho, lavava meu rosto, voltava como se nada tivesse acontecido. E às vezes, quando eu estava quietinha, que eu via que não tinha ninguém me observando, eu chorava de saudade da Maria. E aí, na sexta-feira, a pastora falou que tinha dormido, não tinha conseguido me responder, mas que Deus tinha mostrado para ela que a Maria precisava me ver, ou precisava ver o pai dela e ir em casa, porque ela ia ficar doente, ela ia começar a definhar. E nessa hora eu chorei muito, eu não conseguia saber, eu saí chorando pelo hospital, procurando uma psicóloga da assistente social para liberar a visita dela. E eu lembro que eu falei com Deus mais uma vez, eu falei, Deus, eu sei que eu tenho que passar por isso, eu não entendo agora por que eu tenho que passar por isso, mas não deixa meus filhos passarem por essa dor, por esse processo. São um processo meu, eles vão ter o deles, mas tem misericórdia na vida deles. E eu falei para a Maria, arruma suas coisas e vai ficar com ela. Para mim, o que importa é ela ficar bem. Eu dou um jeito. E aí eu fiquei lá no hospital, quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde. Eu falei assim, eu vou no banheiro, né? Eles estão falando, se eu for uma hora para isso aqui. Eu fui. E eu consegui fazer xixi lá, e eu fiquei assim, como que isso aconteceu? E eu estava entendendo, e a previsão é que eu fosse ficar mais tempo no hospital, porque eu ia precisar fazer uma ressonância, e ia precisar consultar com o urologista, porque não tinha explicação o que estava acontecendo. E nunca tinha acontecido isso, eles não sabiam, nunca tinham ouvido falar nem nada. E aí a enfermeira chegou e falou, nós vamos fazer um exame de urina com você, nós vamos passar a sonda. Eu falei, mas você não vai comer assim? Ela falou, mas a médica falou. Eu falei, mas você não vai, porque agora eu já consegui ir no banheiro. E aí ela falou, você vai te dar uma voltinha para você fazer. Aí eu fiz, ela falou, deu errado, vai ter que passar a sonda. Eu falei, não vou passar. Deus já me curou agora. Vocês vão seguir aí o exame que eu fiz. Ela falou, vamos repetir então. E aí eu repeti. E aí no sábado eu estava muito feliz já, porque eu sabia que eu ia sair de lá. E a médica chegou e falou assim comigo, a melhor notícia que eu recebi quando eu cheguei no hospital foi que você já conseguiu ir no banheiro, né? Eu falei, sim.
novo meu. E eu não falava nada, não falava, vou tomar um remédio, vou beber água para melhorar. Quando na terça-feira passada Deus usou a pastora mais uma vez para poder ir, eu estava ali no cantinho, tinha acabado de aumentar, para poder entregar um livramento de Deus na minha vida de ficar sempre nos meus filhos. E eu lembro que ela falou assim comigo, e quando eu levanto essa cara e bebi água, porque depois vai falar que foi Satanás, ele levantou e eu sei que está ensinando uma vergonha na cara. Mas assim, mais de uma vez, o Senhor colocou a mão dele sobre a minha vida. Mais uma vez, ele teve amor e misericórdia de mim. E verdadeiramente, ainda que eu estivesse andando ainda sobre o vale da sombra da morte, porque ele tinha pensado que o processo não tinha acabado, por mais que como ser humano, como uma humana carnal, eu estivesse com muito medo, porque eu tinha medo pelos meus filhos, eu tinha medo pela minha saúde, eu tinha medo por várias coisas. A mão do Senhor estava sobre mim, me tirou dali, me sustentou e esteve comigo. E a fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos com o nosso olho carnal, mas nós podemos contemplar no mundo espiritual, também me ajudou nesse processo. E é isso, hoje eu sou muito grata a Deus, verdadeiramente por tudo, porque eu sei que se o Senhor falar comigo hoje, você não vai mudar no nome mais, você não vai falar no nome mais, então eu sou grata, porque eu posso ver os meus filhos, eu posso fazer xixi normalmente, gente, só quem fica sentado sabe como que é horrível, é uma coisa assim que você faz, xixi é coisa natural, mas só quem não faz, sabe como é que é ficar sem. Então, a gente realmente só dá valor quando a gente perde. Eu acho que o Senhor me ensinou muito sobre isso, a dar valor a tudo que Ele me deu, mesmo antes que eu perca. Porque depois que você perde, acabou. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Mas enquanto o Senhor te dá a oportunidade, enquanto o Senhor te fala, está aqui novamente o seu fôlego de vida, você tem que ser grato, você tem que lembrar que isso também te dá esperança no Senhor, porque isso renova a sua fé, isso é uma coisa aparentemente banal, mas é uma coisa que é essencial para a vida da gente. Então, eu estou aqui para testificar que tudo que o Senhor fala, que o Senhor cumpre. Aleluia! Eu estou aqui para agradecer mais uma vez a pastora Viviana e o pastor Pedro, a família deles, porque ela até falou que orou e falou: Deus, se eu não for muito, se não for de muito, se eu não tivesse muito soberba, assim, se eu puder trazer ajuda para participar com a gente do culto de Natal. E o Senhor me levou para participar do culto. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por essa igreja, por todas as pessoas que oraram por mim, que me ajudaram, que cuidaram da minha filha quando eu não estava. Então, eu aprendi a gratidão genuína, eu aprendi sobre a fé, e eu sei que o meu testemunho pode ajudar muitas pessoas a entender o quão importante é ser grato a Deus, o quão importante é ter fé em Deus, que por mais que as circunstâncias te falem que não tem jeito, que não dá, o Senhor é fiel para fazer. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. A paz seja de Jesus, amém? Amém. Muita bênção de Jesus. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Com o coração grato, vou convidar vocês a trazer seu dízimo, a sua oferta, essa semente que o Senhor tem colocado na sua mão, que você não venha engolir ela e comer, mas semeie na alma do Senhor, para que nunca venha faltar em sua boa semente, venha devolver aquilo
nesse momento, ligue os seus pensamentos, ligue a sua mão. Clama ao Senhor, coloque diante dele agora a sua necessidade. Coloque diante do Senhor nesse momento a sua gratidão. Se o Senhor nessa noite levantou o seu coração, peça perdão. Peça ao Senhor para te dar força. Peça ao Senhor para que você tenha um coração grato, para que você tenha um coração abençoador. Que você perceba a bondade de Deus nos mínimos detalhes, na simplicidade dele de te levantar, de fazer você caminhar, de fazer você respirar. O Deus de Deus e eterno Pai, nesse momento estamos aqui nos derramando, nos prostrando, nos rendendo aos teus pés, papai. Apresentamos a Ti a dizimista, cada ofertante, a qual depositaram no teu altar, Deus querido, Pai amado. Alcança esse lado, Pai, com a tua verdadeira prosperidade. Que não venha faltar nada, Pai, nessa mesa, nesse celeiro, nesse lar, que a tua bondade, a tua fidelidade, o teu amor, que a verdadeira prosperidade do Senhor acompanhe cada vida que nessa noite, Deus querido, Pai amado. E mesmo aquele que não teve para apresentar diante do teu altar,
levantou-se Jonas e foi a Nínive, seguindo a palavra do Senhor. E era presidido uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. E pregava e dizia ainda: 40 dias, e Nínive será submetida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou-lhe suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez uma proclamação, que divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho de violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. E não fez. Amém? Glória a Deus. Vou ler agora, se me der, mas eu preciso ler. Vou ler agora 2 Samuel 15. A partir de 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel manifestou de toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao caminho, ao carneiro, e eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar, e passou e desceu a Gilgal. E veio por Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que barulho, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugir de vacas que ouço? E disse Saul: de Ameleque, do céu, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. No 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como ele se obedeça à palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfia é como a iniquidade e idolatria. Quando tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas ele. Amém? Olha, eu escrevi. O Senhor trouxe essa palavra no meu coração. Ele disse assim: eu tenho que se relacionar com Deus, não é vir numa igreja e o seu coração, mas é o seu coração ir até Deus, desejando ser uma igreja. Se o te move até Deus é seus interesses próprios, você está fácil de Deus. Agora, se seu coração está em Deus, ele te move para onde você deve ir, não. Amém? Só estou me escrevendo seu livro, e o Senhor
falar no coração que não adianta nós entrarmos aqui com intenções ruins no coração de Deus. Aqui nós temos duas histórias. O homem atual, o povo pediu um rei. Israel era conduzido pelo próprio Deus. Domingo agora eu aprendi que Deus é o Deus que dá o. Deus é o Deus de quê? Quem dá o domingo? Pode dar uma pegada. Deus é o Deus de oportunidades. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Mas quando Deus derruba, ninguém derruba. E aqui nós temos a história de dois homens, de três na verdade. Domingo eu estava falando sobre Davi, mas hoje eu vou falar sobre Jonas, e sobre Saul, e sobre o povo de Nínive. Naquela época o povo era conduzido por Deus diretamente através de juízes e profetas. Juízes eram necessários porque assim que aquele que ouvia Deus morria, o povo se virava para Deus. Então é melhor o povo ser conduzido pelo profeta, que é pelo próprio Deus, do que pelo juiz. Porque quando Deus desce, levanta um juiz, é porque o povo já estava em total destruição. O povo já estava colhendo os frutos de desobedecer a Deus. E aí aquele povo era conduzido pelo próprio Deus através de um representante. Mas o povo queria, sabe o
pessoa que tem um coração ruim, ela pode estar sorrindo porque você olha o semblante ruim. Quantas pessoas estão rindo por fora, mas por dentro está destruída? Quantas pessoas que estão às vezes no aniversário, batendo palma, mas por dentro está triste, porque o seu coração está arruinado. E o Senhor não quer somente restaurar os seus bens, o seu casamento, Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer pegar e tirar todos os entulhos que estão dentro do seu coração. Aqui nos lembrar que a palavra de Deus é como a espada de Deus, e seu pai. No mais profundo do seu coração, da sua alma, das suas emoções, ela separa tudo. Basta você declarar: Jesus, meu coração está em tuas mãos. Os meus caminhos estão em tuas mãos. A minha vida está em tuas mãos. Mas o coração tem esse poder de decisão, de você caminhar e decidir. É você decidir lá no seu íntimo: eu vou seguir Jesus. Não importa a situação que eu esteja, não importa o sentimento que esteja permeando o meu coração, eu vou derramar diante de Jesus. Quem sabe você vai se derramar e vai ter tristeza. Quem sabe você vai derramar diante de Jesus agora com o coração angustiado. Quem sabe você vai se derramar diante de Jesus. Eu tive esse sentimento, não glorifico o Senhor. Mas o Senhor transforma isso em bondade, em alegria. Já contém toda a exaustão. Porque o coração está longe de Deus do que? Exaustão. Pessoas exaustas. Quantas pessoas não existem missões, porque querem se matar, porque estão exaustos da vida. Levanta e cai. Nunca dá certo, nunca se sente bem, porque o único pode trazer a verdadeira alegria para o seu coração, saber que é Jesus. Quem são os seus pés nessa noite? O Senhor quer trazer essa reflexão para cada um de nós. Feche os seus olhos e esqueça quem está do seu lado. Imagine agora que está diante de você, Jesus está te ouvindo. Porque às vezes nós caminhamos tanto com os olhos carnais que nós precisamos ficar incrédulos. Será que Jesus pode me ouvir? Será que Jesus pode transformar a minha história? E nós depositamos no nosso coração coisas. Nós depositamos os nossos corações em poder. Saúl depositou o seu coração em poder, porque ele se dizia que era poderoso, mas ele esqueceu que o motivo da autoridade dele era o Senhor. Que o motivo da vitória dele sobre os outros reis era o próprio Deus. E ele achou que poderia seguir por conta própria. E o Senhor dizer: por conta própria você não consegue. O Senhor quer ser o comandante do seu coração aqui nessa noite. Ele quer tirar todos os entulhos. Ele quer acrescentar algo que lhe falta. Ele quer esvaziar para ele mesmo encher. E quem sabe você até começou a caminhar, mas o seu coração muitas vezes quer se inclinar para a sua carne. E você vai declarar: Espírito Santo de Deus, conduza o meu coração. Nós vemos um rei chamado Davi, agora o coração dele se inclinava para Deus e Deus conduzia todas as suas decisões. E todas as vezes que ele pecou, ele clamou ao Senhor e isso nos trouxe grandes salmos de arrependimento. Senhor, faça essa oração nessa noite. Senhor, vê se há em mim algum caminho. Apague as minhas transgressões e conduza os meus caminhos na retidão. Conduza
a palavra, seja conosco orando, seja conosco aprendendo a palavra. Domingo nós vamos ter cultos de manhã, a Santa Ceia e batismo, vai ser uma bênção, todos vocês estão convidados, amém? Seja conosco, ceando, glorificando, seja conosco, vai ter batismo, uma grande festa, toda a manhã, vai ser uma bênção, amém? Domingo às 19 horas, também vai ter às 19 horas, o Pascoal, seja conosco, convide alguém, amém? O nome da manhã, no final dessas festas, amém? Domingo às 19 horas, hoje nós temos cantina. Hoje é o quê? Tortinha de frango, catupiry e refri. Tortinha de frango, catupiry e refri, seja abençoando, estenda sua mão para você receber, amém? Estamos finalizando o culto, que assim como o Senhor trouxe você que nessa noite venha te conduzir, venha te guardar, venha acompanhar você em todas as bênçãos dele, e que ele venha guardar você e livrar você de todo mal, e que o amor